Olá! Começa agora o Guia Econômico, um programa para deixar você por dentro do que está movimentando a economia, os mercados e o seu bolso. Tudo isso de forma fácil, descomplicada e com muita informação. Nas últimas décadas, o comportamento de compra do consumidor de pescados e frutos do mar tem chamado a atenção da ciência, e não é apenas pela sua importância para uma dieta saudável, mas também por razões econômicas e de sustentabilidade. E para falar comigo sobre esse assunto, está aqui o professor doutor da Universidade Federal do Ceará, a UFC, Áureo Leocádio. Professor, seja bem-vindo. Como foi esse trabalho, esse mapeamento que vocês fizeram sobre o consumo de pescado nas regiões de planejamento do Estado? Irã, um prazer estar aqui falando com o Guia Econômico. A ideia dessa pesquisa, ela surgiu pela identificação de poucas informações que existiam a respeito do consumo de pescados. A área de pescados, a economia de pescados, a economia do mar, é muito presente em pesquisar volumes de pesca, técnicas de pesca, mas a ponta, que é o consumo, existiam poucas informações, né? Nós tínhamos informações gerais que o IBGE coleta, mas são informações com base no valor monetário do que é comprado de pescados. E como a gente já vem pesquisando há mais de 20 anos comportamentos de consumo, vimos a oportunidade de trazer mais informação para essa área da economia, principalmente para o Ceará, que é tão relevante. E qual é a espécie de pescado que o cearense está colocando no prato? Essa foi uma das grandes surpresas da pesquisa. Um dos pontos que nós tínhamos muito interesse era identificar as espécies que são mais consumidas. E era essa a pergunta que a gente colocava: qual o peixe que é mais consumido por você? E nós tivemos a grande maioria de respostas a tilápia. Claro que se a gente analisar outras variáveis, a gente identifica que essa surpresa ela não é tão grande, né? À medida que o Ceará é um grande produtor de tilápia e a cadeia produtiva da tilápia conseguiu chegar no sistema de comercialização de uma forma muito mais intensa. Então, isso acabou se refletindo no consumo, e a gente teve 58% das respostas, o peixe mais consumido ser a tilápia. E quais outras espécies acabam aparecendo com maior frequência? Nós tivemos, seguindo o ranking de menções, né, de tipos de peixe, a tilápia, prioritariamente, seguido da cavala, né, nossa tradicional cavala, aqui do Ceará. Veio o pargo, em terceiro colocado. Na sequência, o atum, que foi uma surpresa, né? O Ceará passou a produzir atum há pouco tempo e já surgiu como uma das 4 espécies. E em quinto lugar, o salmão, que é um peixe que está bem distante da nossa produção, mas que para determinados segmentos de mercado ele foi bem incorporado, e isso se manifestou na pesquisa. E como é que vocês observam, por exemplo, a questão da renda? Isso faz com que mude o tipo de peixe mais consumido? Quais foram essas diferenças apontadas no levantamento? Um dos enquadramentos que nós achamos muito importante identificar foi com base nos tipos de peixe na classe socioeconômica, né? Tentar enquadrar e visualizar por tipo de peixe qual classe socioeconômica ele é mais consumido, né? E aí a tilápia ela aparece em todas as classes, né? Da classe A à classe E, mas ela tem variações, né? 45% da classe A, a primeira opção é a tilápia. Quando se passa para a classe B, esse percentual já aumenta para 52%. Classe B1, classe B2, 57%. Na classe C, a tilápia passa a 74%.
e aí há uma queda para a classe D para 20%, chegando na classe E em 6%. Mas isso muda, tem outros peixes que acabam assumindo esse protagonismo, ou é porque nas classes mais de menor renda, o consumo de pescado é menor? Existe uma variação por tipo de peixe em função do próprio perfil. Por exemplo, o pargo, que é um peixe nosso, um dos peixes vermelhos que é muito bem incorporado à cultura cearense. O pargo apareceu predominantemente na classe B e na classe C1. E quando se passa para a classe C2, D e E, o pargo praticamente desaparece. Se a gente pega o salmão, que é um peixe que é muito comum nos sushis, né, nos restaurantes japoneses, o salmão aparece predominantemente na classe A. Na classe B, uma menção de 20% somente, e esse percentual ele cai à medida que a gente vai para as classes mais baixas. Mas isso quer dizer o quê? É uma questão de acesso ou há outros fatores também que acabam influenciando nesse cenário? Não, é claro que quando a gente fala em acesso, inevitavelmente nos remete a preço, né? E aí um primeiro motivo se explica a aceitação da tilápia em todas as classes, menos nas classes mais altas e mais nas classes médias, B e C. Mas se a gente traz, por exemplo, o salmão, a gente começa a entender por que o salmão é consumido predominantemente na classe A. Né? De todos eles, é o que tem o maior valor do ponto de vista do consumidor, o valor de compra efetiva, pelo preço que é praticado no mercado. Professor, hoje, na sua avaliação, é possível perceber se hoje o cearense come peixe com frequência ou não? É mais ou menos do que em outras regiões? Ou quanto recomendaria uma alimentação, uma dieta equilibrada? A frequência de peixe aqui no Ceará, ela tem uma pequena variação entre os residentes da zona urbana e os residentes da zona rural. Uma pequena variação. Em média, se buscássemos um percentual que fosse para o estado inteiro, nós temos uma predominância de consumo de peixe de 2 vezes por mês a 1 vez por semana, o que daria 4 vezes por mês. Em número exato, o consumo é de 2,35 vezes por mês. Ou seja, está entre 2 vezes por mês a 4 vezes por mês o consumo de peixe. Isso é muito? É pouco? Se olharmos para as regiões do país, nós temos aqui na região Nordeste um consumo médio em que o nosso consumo aqui no Ceará é um pouco maior. O consumo médio, pelo que é apontado pelo IBGE, que chega a 10 quilos aqui no Nordeste, que é a segunda região mais consumidora, só perde para a região Norte, porque na região Norte o consumo de pescado dispara, mas o consumo do Ceará ele está um pouco acima da média do Nordeste, né? E nós estamos 4 vezes acima da média do Brasil, em termos de consumo. E o que mais que a pesquisa está apontando? Assim, vocês chegaram a alguma conclusão em relação às formas de organização, de distribuição desse pescado? Ou o foco foi realmente só o consumo? O foco foi o consumo, mas nós iniciamos com as perguntas referentes à compra e, na segunda parte da pesquisa, as perguntas referentes ao consumo propriamente dito, né? E aí, em relação à compra, nós temos informações que vêm da estrutura de comercialização que existe para o pescado. Por exemplo, uma grande surpresa que nós tivemos é que o peixe comprado pelo cearense predominantemente é o peixe congelado. A priori, isso pode ser natural, né? Mas se considerarmos que o Ceará é um grande produtor de pescados
e se considerarmos que no mundo inteiro, nas regiões que são grandes produtoras de pescado, o pescado geralmente é comprado in natura, semi-abatido ou Fresco, até né? vivo, né? Isso acontece no Japão, isso acontece na Espanha, em que você chega nos mercados e os peixes estão vivos para serem comercializados ou estão recém-abatidos. Então, isso é uma grande surpresa, né? A predominância, 78% da compra se dá em peixe congelado. E por que que isso acontece? Aí vem a questão do acesso, né? Um exemplo muito claro aqui em Fortaleza, onde encontramos peixe que seja recém-abatido ou peixe vivo. No mercado dos peixes, no Mucuripe, ou na própria feirinha do Mucuripe, ou em algumas feiras livres. Até nas peixarias, que são casas especializadas e que espera-se que você tenha acesso a um peixe um peixe recém-abatido, um peixe com pouco tempo de pescado, até nas nossas peixarias a predominância é do peixe congelado. Então isso refletiu no consumo, esse alto índice de compra de pescado congelado. E, professor, como foi esse trabalho que vocês fizeram? Durante quanto tempo? Tem outras etapas? A pesquisa ela tem 2 etapas, nós concluímos a primeira. Nesta primeira etapa, como existiam poucos dados a respeito do consumo de pescado, nós resolvemos, primeiro, elencamos todas as pesquisas que tinham sido realizadas no país, identificamos as lacunas nessa pesquisa e aí nós definimos uma metodologia de forma que a gente pudesse ter a maior representatividade possível, considerando as realidades distintas do estado do Ceará. Então, para isso, nós detalhamos as 14 regiões de planejamento, na ideia de que cada região de planejamento tem suas particularidades e a gente poderia aí identificar essas diferenças de compra e de consumo de pescado. E, a partir dessa definição metodológica, aí nós fomos para campo. E aí foram 9 meses de campo. Inicialmente, fizemos a Grande Fortaleza, que inclui toda a região de Aquiraz, Eusébio, Caucaia, São Gonçalo. Fizemos a Grande Fortaleza, tanto zona rural de Fortaleza quanto zona urbana, porque nós temos zona rural na Grande Fortaleza, que foi a primeira fase, e na segunda fase nós fomos para as demais 13 regiões de planejamento. Uhum. E aí abrangemos o estado do Ceará inteiro. Quem é que consome mais peixe aqui no Ceará? Olha, nós chegamos na identificação de um dado muito importante que não se tinha conhecimento sobre isso. Aqui em Fortaleza, 6,7% das pessoas não comem peixe. Por quê? Aí também identificamos alguns motivos que levam as pessoas a não consumirem peixe. Só concluindo, em Fortaleza 6,7%, quando nós vamos para as zonas rurais, esse índice cai para 2,2%. Então, na capital, nós temos mais pessoas que não comem peixe do que na zona rural. Agora, o que pode levar essa pessoa a não consumir peixe? Dos desmotivadores que nós identificamos, um deles é o pouco conhecimento do peixe e o pouco conhecimento do tratamento do peixe. Um segundo ponto que foi também muito citado é não gostar do sabor. Uhum. Então, aí entra aí uma variável que é individual, né? Mas, como a gente vem estudando consumo há 20 anos, a gente consegue ler uma resposta identificando possíveis explicações. E é claro que se eu considero um residente em Fortaleza que ele tem muito mais acesso a outros tipos de proteína, em que é muito mais fácil ele substituir, talvez esteja aí a explicação do porquê em Fortaleza a gente tem esse índice um pouco maior de pessoas que não comem peixe em relação a quem mora na zona rural. Mas a gente tem um potencial de, vamos dizer assim, de
ampliar esse percentual de consumo aqui no estado, em Fortaleza ou no interior? Era esperado que a gente consumisse mais? Não, sem dúvida, sem dúvida. O percentual que a gente encontra de consumo, principalmente de frequência e de média de compra, ele poderia ser muito maior. Primeiro, porque das razões de preferência do consumidor é o reconhecimento de que é um alimento saudável. Tá? Esse é um ponto que, em si, ele já dá o indicativo de que há uma possibilidade de aumento desse tipo de consumo. Né? Temos uma outra variável, além da questão do pescado, da preferência do pescado, de ser um alimento saudável. O peixe, ele, de alguma forma, ele está relacionado emocionalmente com a cultura cearense. Então, e a resposta ela também aponta isso, como o peixe ele é considerado um alimento que faz parte da cultura, né? Faz parte da cultura, é aquele alimento que está relacionado à nossa realidade, né? Estamos de frente para o mar, sabemos o que o mar nos fornece em termos de alimento, e isso é assimilado, mesmo que inconscientemente, é assimilado pela população. Então, isso nos dá a possibilidade de um consumo muito maior, de uma perspectiva de aumento de consumo de pescados. Hoje, e mais recentemente, com o aumento, vamos dizer assim, das ocorrências de desastres climáticos, muito se tem falado sobre a própria questão da quantidade de mercúrio existente no pescado. Vocês chegaram a entrar nesse aspecto dentro da pesquisa? Hoje tem risco esse mercúrio? Como é que esses desastres ambientais eles acabam influenciando no pescado, Sim. Na qualidade do pescado? Sim. No mundo inteiro há uma preocupação em relação à contaminação de metais, e nós temos aqui no Ceará um pesquisador de ponta, considerado um dos maiores pesquisadores do mundo, o professor Drude, do Labomar, e a pesquisa do professor Drude, junto à linha de pesquisa da economia azul, trata disso, né, de contaminação. Foi muito interessante que nós tivemos um seminário sobre a economia azul, agora no mês de junho, foi quando eu apresentei os primeiros dados preliminares da pesquisa, e eu tive a oportunidade de apresentar para o professor Drude. E após a fala, ele se manifestou muito feliz com o resultado que nós tínhamos apontado, porque, de certa forma, pela frequência de consumo que nós temos, pelo tipo de peixe predominante que nós temos, a gente não está numa situação de risco como outras populações que existem no planeta, que consomem frequentemente peixes que tenham uma maior carga área de mercúrio. De risco, de né? De risco, exatamente. Entendi. E, professor, qual a importância desse mapeamento, de trazer isso em dados? O que pode surgir a partir disso para impulsionar essa economia do mar? Na verdade, o segundo objetivo da pesquisa, o primeiro era trazer informações que não se tinha. E o segundo é de que essas informações elas possam se transformar em decisões mais efetivas, né? E essas decisões, eu acho que ela tem dois caminhos que são muito importantes e que eles trafegam em paralelo. Um caminho em relação a políticas públicas, né? Eu fiquei muito feliz que a apresentação dessa pesquisa foi para a Secretaria de Pesca do Estado e que tanto acompanhou a pesquisa como assistiu à apresentação e viu o potencial que tem para política pública em relação a canais que sejam montados com parceria privada para comercialização, com relação a campanhas informacionais e nutricionais para a população. Vem aí um caminho que pode ser bem detalhado do ponto de vista de política pública. E do ponto de vista de comercialização, existe um potencial enorme de modificação da forma como o nosso pescado chega ao consumidor, né? E quando eu falo isso da comercialização, eu estou incluindo os esforços de supermercados, por exemplo. A grande maioria dos supermercados
que nós temos acesso aqui no Ceará vende o pescado somente congelado, né? E o pescado congelado numa mesa frigorífica em que você não vê direito o produto, né? Então, trazer o pescado para os olhos do consumidor amplia o potencial de compra, o potencial de preferência no momento que ele entra num supermercado para comprar uma proteína e vai optar, dentre outras proteínas, pelo pescado. As peixarias também, há aí uma possibilidade de modificação, tanto de como as peixarias definem o mix de produtos que estão dentro dela. Eu falo mix de produtos, quais são os tipos de peixe que obrigatoriamente eu preciso ter sempre na peixaria, né? E a identificação dessas espécies mais consumidas é um dado muito importante para que sejam definidos os peixes que vão ficar à disposição para comercialização. E também a maneira como esse peixe ele é exposto para o tratamento que é dado para esse peixe nos pontos de venda. A gente identificou uma preferência muito grande pelo peixe já tratado e sem vísceras, peixe inteiro já tratado e sem vísceras, 42% aqui em Fortaleza prefere comprar o peixe inteiro sem vísceras, né? No interior do estado esse percentual aumenta, vai para 68%. Né? O filé de peixe foi preferido por 38% dos respondentes. Né? E não são todos os lugares que se encontra o filé de peixe. Então, a gente está falando de um processo de tratamento, mas pensando na comercialização, pensando em que aquele produto vai fazer com que o consumidor tenha mais interesse em decidir por aquela proteína. O mercado cada vez mais competitivo, ter essas informações, a propriedade disso, pode fazer toda a diferença, né? Para alavancar vendas, consumo. Isso pode também, em que medida que isso também pode ajudar a repensar, vamos dizer assim, o preço numa reestruturação da cadeia para que ele possa ser mais ou melhor distribuído para a população? O preço, inevitavelmente, foi identificado pelos respondentes como um dos desmotivadores, né? É claro que a gente sabe que, embora o rendimento, que foi apontado também, que é mais baixo em relação a algumas proteínas, mas historicamente nós temos uma visão de que o peixe é sempre mais caro. Mas se chegarmos hoje num supermercado, por exemplo, nós encontramos pescado por um preço por quilo que muitas vezes é inferior a de algumas proteínas que não têm tanta qualidade nutricional. Então, esse aspecto nos dá um indício de que há também uma necessidade de melhor explanar sobre as políticas de preço. Seria uma questão de desmistificação também? Desmistificar a ideia de que o pescado ele é a proteína mais cara. Hoje em dia nós temos a própria tilápia, que é a mais consumida. O quilo da tilápia é inferior ao quilo de várias proteínas que nós temos. Né? Então, a desmistificar essa ideia de que todo pescado é caro. Claro que tem pescado que é 2, 3 vezes mais caro do que uma proteína, um outro tipo de proteína. Mas desmistificar que nem todo pescado é mais caro. Esse é um ponto que é muito importante. Um segundo ponto que também está relacionado a preço é a clareza de que aquela compra com aquele preço está atrelado ao valor do que está se comprando. E aí esse valor que vai além do preço, que vai trazer as questões nutricionais que o consumidor já reconhece, que tem, que vai além do indivíduo ele perceber que ele está comprando uma proteína que é uma proteína que ele a considera uma proteína superior às outras do ponto de vista simbólico. E o próprio processo produtivo, né? Que a gente tem toda uma cadeia produtiva em torno do pescado aqui no estado. Esse esforço de entender o consumo é para que ele também possa amparar toda a cadeia, né? Nós temos uma cadeia produtiva bem montada, um sistema de distribuição que vem buscando constantemente aperfeiçoamento e
a intenção é que, à medida que essa produção aumente, esse consumo também aumente na população do Hoje, Ceará. quais são os principais gargalos desse elo produtivo? Primeiro, se ter canais em que diminua a distância e o tempo entre o pescado, no momento que ele é retirado da sua origem, ao momento em que ele chega na mão do consumidor. Então, quanto menos intermediários e quanto mais rápido for esse processo, maior vai ser a intensificação desse consumo. Olharmos para um peixe recém-pescado nos dá claramente uma sensação de que aquele é um excelente alimento a ser consumido. É diferente de olharmos para uma embalagem de um peixe congelado. Então, essa cadeia, à medida que ela for diminuindo essa distância física, que não é tão grande, considerando que nós temos o nosso litoral e que ele compõe parte do nosso território, mas também a distância temporal, o tempo da pesca do peixe ao momento que ele está, eu não digo na mesa, mas que ele está aos olhos do consumidor. Tem outros tipos de pescado que podem acabar, vamos dizer assim, sobressaindo nessa reestruturação, aquele peixe que às vezes a gente não olha direito, mas que tem um potencial grande de chegar na mesa aí do consumidor? Olha, uma surpresa que nós tivemos quando a gente separou zona urbana de zona rural, foi que na zona rural, em segundo lugar, surgiu a sardinha. Né? E a sardinha ela é muito consumida no restante do país. Né? E ela surge como um peixe que a priori não esperávamos que fosse tão citado. Né? Nós temos alguns peixes que são os peixes da pesca extrativista, dos nossos açudes, que estão distribuídos pelo interior do estado inteiro, e a gente falou agora há pouco da questão da zona rural ter menos rejeição. Na zona rural as pessoas têm muito mais contato com a pesca extrativista. É o pai de família que vai para o açude no domingo e ele volta com 4, 5 peixes e toda a família come. Né? E fica muito mais difícil para um membro da família dizer não vou comer esse peixe. Tá? Então, são aspectos que essa pesquisa trouxe à tona e que dá campo também para identificação de potenciais, inclusive de produção, de produção em cativeiro dessas espécies. Que começam a surgir, que são citadas. Professor, muito obrigada por trazer esse esclarecimento aqui sobre o mercado de pescado nas regiões de planejamento do Ceará. A gente encerra nosso bate-papo por aqui e você fica agora com um recado sobre sustentabilidade com a jornalista Carol Cogli. Até a próxima! A importância dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, os ODS, se reflete em diversas áreas, incluindo a alimentação, onde os peixes desempenham um papel fundamental. Os ODS estabelecidos pelas Organizações das Nações Unidas visam promover um desenvolvimento econômico e social e ambiental equilibrado até 2030. O pescado é uma fonte vital de proteína para milhões de pessoas ao redor do mundo e, ao escolher peixes sustentáveis, estamos contribuindo para a saúde do oceano, que é o ODS 14, Vida na Água. A sobrepesca e a degradação dos habitats marinhos ameaçam a biodiversidade e a segurança alimentar, e por isso é essencial apoiar prática de pesca responsáveis. Além disso, consumir peixe de forma sustentável está diretamente ligado ao ODS 2, Fome e Agricultura Sustentável, ao garantir que as comunidades locais possam continuar a depender dos recursos pesqueiros sem comprometer o futuro. Assim, ao valorizar a origem dos peixes que consumimos e apoiar iniciativas que promovam a conservação dos ecossistemas marinhos, contribuindo para um mundo mais justo e saudável. Escolher peixes de forma consciente é uma maneira de alinhar nossas ações cotidianas com o ODS e garantir o bem-estar das futuras gerações.